Irmãos e irmãs, poderíamos dar como título a essa conversa do padre, Treinamento de Fé. Vamos repetir? Está na moda treinamento para tudo, né? Treinamento físico, treinamento na empresa, no comércio. Fazemos treinamento para administração. Também podemos fazer um treinamento da fé. Celebramos o primeiro domingo da Quaresma, que lembra, especialmente aos que têm mais idade, um tempo de jejum e penitência, um tempo forte de conversão. Isaías diz que Deus não se alegra com uma cara abatida. O Papa Francisco tem uma expressão bonita, modo de dizer, que há muitos cristãos com cara de funerária, com cara de velório, né? Anunciam a vida com cara de morte, anunciam esperança, acreditam na verdadeira vida, na ressurreição, com cara de abatimento, ou como a gente diz aí no popular, com cara de quem comeu e não gostou, né? Então, Deus não gosta, não se alegra com uma cara abatida. É dessa forma, portanto, que podemos ver a Quaresma pelo ângulo novo de um treinamento da fé. Em que acreditamos, afinal? Por qual convicção nós colocamos a nossa mão no fogo? Por qual convicção resistimos às provações? Por qual convicção empenhamos a nossa vida? Na sua origem, a Quaresma era o tempo de preparação daqueles que seriam batizados. Os que seriam batizados, os que estão se preparando para o batismo, são chamados catecúmenos. Então, a Quaresma era o tempo de preparação dos catecúmenos para receber o batismo na noite pascal. Nesse sentido, a primeira leitura nos lembra o credo, a profissão de fé que o antigo israelita pronunciava na hora de oferecer os primeiros frutos da terra. E ali estava a certeza: o povo foi salvo por Deus. Vamos repetir isso? Essa era a convicção e a fé do povo de Israel. A segunda leitura lembra o credo, a profissão de fé do cristão, que o batizando com toda a comunidade pronunciava na noite da Páscoa, e que os pais e os padrinhos professam no dia em que vão batizar seus filhos afilhados, que nós renovamos na noite pascal. E qual é esse credo cristão? Que a nossa salvação se dá pela fé em Jesus. Vamos repetir? A nossa salvação se dá pela fé em Jesus. Então, a primeira profissão de fé do israelita é que o povo foi salvo por Deus. A nossa certeza e a nossa profissão de fé é que a nossa salvação está na fé em Cristo Jesus. Somos salvos pelo Senhor. E o Evangelho mostra essa profissão de fé em ação, esse credo em ação. Jesus dá o exemplo de adoração exclusiva a Deus. Vamos repetir? Jesus dá o exemplo de adoração exclusiva a Deus. Ou seja, Jesus foi posto à prova. Jesus foi provado. A gente podia pensar que a prova que o professor aplica ao aluno, ela não visa criar terrorismo, ela não visa fazer o aluno perder noites de sono, perder a sua paz, desenvolver uma síndrome do pânico. A única coisa que uma prova quer é verificar o quanto o aluno já domina, conhece aquele assunto. Toda vez que a gente é submetido a uma prova, nós podemos dizer o quanto conhecemos sobre aquele assunto, o quanto dominamos aquele assunto. O diabo sugeriu a Jesus, primeiro, que transformasse pedras em pão.
Depois que Jesus dominasse o mundo e, por fim, que Jesus deslumbrasse o povo, fizesse um pouco de circo. Mas Jesus preferiu fazer da sua vida um grande ato de adoração a Deus, ao único Deus, seu Pai. E diz a palavra que, tendo terminado o pacote de maldades, de tentações, o diabo se afastou dele para voltar num tempo oportuno. Vamos desdobrar aqui algumas coisas. Primeiro, tinha um programa na televisão, não sei qual canal, tenho a impressão que era apresentado por João Kleber. João Kleber existe, né? Existe. Um programa chamado Teste de Fidelidade, é isso? Já ouviram falar? Teste de Fidelidade. O que era o teste de fidelidade desse programa? Combinado, claro, né? Ou a esposa ou o esposo ia testar o cônjuge. Como? Vamos aqui dizer que é o homem que vai armar contra a mulher, tá bem? Então, o homem combina lá com a produção do programa testar a fidelidade da sua esposa, sem que ela saiba. Então, eles criam uma situação, seja no Parque do Povo, no shopping, na igreja acho que não, né? Noutra praça, na casa, no lugar do trabalho. E daí vai lá um ator, né? Vai lá um ator para tentar seduzir essa mulher, sem saber que ela está sendo testada. É mais ou menos isso, vocês que acompanham, né? Isso. É um teste de fidelidade. Quem é fiel não precisa de aliança no dedo. Até porque, imaginando essa cena, vindo esse artista, esse ator, tentando seduzir aquela mulher, ela pode muito bem, lá com as suas técnicas, disfarçar o dedo que está a aliança. Agora, pode ter sido o diabo quem mandou? Pode. Mas o diabo tentaria ela com um cara bem feio? Não. Até porque tentação feia não leva a nada, né? Não tem lucro. Nunca vi ninguém ser seduzido por gente feia. A não ser que a fome esteja muito grande, né? Okay? A fome faz a gente perder o critério, não é isso? Quem tem muita fome, bolacha seca serve. Quem tem fome suficiente vai esperar o almoço ficar pronto, né? Bom, estou aqui fazendo um pouco de graça para dizer que o que se espera de quem crê é a fidelidade. O que se espera de Jesus é a fidelidade ao Pai. O que se espera dos discípulos de Jesus é a fidelidade a Jesus. Então, eu falava desse exemplo de um casal. Vejam, toda vez que você estiver na rua, você que é casado, já tem um compromisso, eu, padre, né? Toda vez que você estiver na rua, você é quem tem que se lembrar, como o povo hebreu, da sua própria história. Você é quem tem que lembrar das promessas que você fez. Eu não prometi, se o outro for fiel a mim, eu vou ser fiel a ele. Eu não prometi que eu serei bonzinho se o outro for bonzinho comigo. Eu não disse que eu serei uma boa pessoa se todo mundo for bom comigo. Não é isso que está em causa. Está em causa a minha integridade, a minha honestidade, a minha justiça, a minha fé, a minha honradez e um bocado de outras palavras que a gente poderia ficar aqui dizendo. Então, Jesus, quando foi provado pelo diabo, também foi mais ou menos num teste desse que eu dizia da televisão. Diz a palavra que Jesus foi para o deserto cheio do Espírito Santo. Então isso é importante, ele estava cheio do Espírito Santo. Mas diz a palavra, São Lucas, que ele passou 40 dias, 40 noites em jejum. Chega a ser engraçado o que eu vou dizer que está na palavra.
Depois de 40 dias em jejum, aí ele sentiu fome. 40 dias? A gente 40 minutos já está com fome de novo? Então, passados 40 dias, Jesus teve fome. Tendo fome, o que ofereceu o diabo a ele? Ofereceu inverter a ordem querida por Deus, transforma a pedra em pão. Vi um padre dizendo, e achei interessante a ideia dele, vou nessa mesma linha aqui da fidelidade dos casais, ele dizia, por exemplo, você é tentado pelo diabo a transformar a outra pessoa, outra mulher, por exemplo, que seria pedra, em sua mulher, pão. Não é a ordem estabelecida. E quantas outras subversões poderiam ter? O diabo pode tentar você a se apropriar da pedra, ou seja, daquilo que é do outro, transformando em pão aquilo que é seu. O tempo todo nós estaremos sendo provados naquilo que somos, na nossa verdade, na nossa integridade, o tempo todo. Mas não quer dizer que a gente tem que viver de desespero, porque se a gente não tiver amnésia, ou seja, esquecimento dos compromissos que assumiu, se a gente não tiver indiferença para com o Espírito que está em nós e nos fortalece, se não formos indiferentes à palavra do Senhor que é sustento, iluminação, nós não cairemos em tentação. A pessoa reza, e não nos deixeis cair em tentação. Aí gosta da frase, tatua a frase, escreve a frase na camiseta, no Facebook, no Instagram, mas vive procurando a tentação. Vai dar problema. Se a gente vai muito perto, na beiradinha do precipício, qualquer hora a gente pode cair. Eu volto para avançar. Na hora de fome, o diabo tentou Jesus com comida. E como é que funciona na vida da gente? Na hora dos desejos aflorados, o diabo, conhecendo um pouquinho da gente, ele vai oferecer aquilo que vai tocar nos nossos desejos. Você está com dificuldade de pagar suas contas, de honrar seus compromissos. Você tem bom nome, boa fama. E de repente aparece uma proposta tentadora, mas do diabo, para você ser desonesto. E você pensa, puxa, daria para pagar as minhas contas. Porque na hora que tiver dinheiro sobrando, e alguém fizer uma proposta dessa, se você estiver muito ambicioso, pode até cair, senão não cai. Eu não queria fazer dessa conversa muito moralista, certo? O que mais me interessa aqui, outro ponto, espero que no final isso fique claro. Não é para pôr terrorismo em ninguém, mas é só para ir mostrando assim, no dia a dia, onde é que a gente pode ir cedendo. Onde a gente pode ir cedendo. Depois, deixar de acreditar em Deus. Vir à missa tanto faz, se der tempo, se não der tempo. Vir de qualquer jeito, chegar atrasado, sair mais cedo, ficar conversando. Tudo é uma forma de infidelidade. Ou de falta de convicção, pelo menos. De estar sintonizado, digamos assim, com a palavra, com Deus, com o Senhor. Jesus, ele não cedeu. E ele não cedeu porque estava com ele o Espírito, não cedeu porque ele era obediente a Deus, e não cedeu porque ele ficou com a palavra de Deus. O demônio é um bichinho sem vergonha. Vejam uma dessas tentações, o que ele fez? Ele levou Jesus a um alto, fez Jesus contemplar tudo e disse, se você se ajoelhar diante de mim, tudo será seu. Não é muito sem vergonha isso, do diabo? Jesus é Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que estava com Deus Pai lá na criação, ou seja, tudo já é dele. É mais ou menos, espero que meu exemplo não seja falho, é mais ou menos alguém invade a sua casa, toma à força a sua casa, expulsa você da sua casa
E passa uns dias, sendo bonzinho, ele te convida para ir conhecer a sua casa e diz: se você trabalhar para ele de graça, a casa será sua. Aqui a gente podia pensar nas muitas coisas que a gente acaba fazendo e que destrói a dignidade humana, que transtorna a imagem de Deus que nós somos. E quantas coisas podem nos tornar humilhados, que roubam nossa dignidade. A Quaresma é uma subida à Páscoa, como os israelitas subiam a Jerusalém para oferecer as suas ofertas, e como Jesus subiu para oferecer a sua vida. A nossa subida para a Páscoa está marcada pela provação e pela comprovação da nossa fé. Nós nos encaminhamos para a grande renovação da nossa opção de fé. Às vezes a gente diz que tem fé, aí aparece um problema, cadê a fé que a gente dizia que tem? Cadê? A gente vê um atleta, correu lá 100 metros rasos, né, que chama, né? 100 metros, um tiro. Os mais é um pouquinho menos de 10 segundos, 100 metros, hein? Eu vou 1 minuto e meio. 100 metros, estou exagerando. 100 metros. 10 segundos, vamos por 10 segundos. Foi exagerado, 12 segundos. Para ele correr 12 segundos, ele passou um ano inteiro correndo horas e horas e treinando horas e horas. O céu não se improvisa. A salvação não se improvisa. Uma vida de fé que vai nos fazer fortes, firmes, mantidos em pé diante da provação, não será no susto. A gente até pode ganhar na sorte a loteria, mas ser bom de verdade não é na sorte, não é no susto, é no treino, é no exercício contínuo da virtude. Para a gente ser mal, basta um errinho. Para a gente ser bom, todo dia tem que cuidar, todo dia tem que ser forte, todo dia tem que repetir, todo dia tem que decidir, todo dia tem que fazer opção, todo dia tem que treinar, todo dia vai ser testado. É assim. Exemplo bobo. Quem aqui é habilitado a dirigir? Nem estou dizendo que dirija bem, só se é habilitado para dirigir, levante a mão. Então nós aí, né, que sabemos dirigir, ou pelo menos estamos habilitados para dirigir. Dirigir é um trem, né, no início. Tem um bocado de pedal, tem um câmbio que troca umas marchas, que vai, que vem, que faz barulho, não faz barulho. Tem um bocado de espelhos, tem um monte de regras, tem as ruas, tem os semáforos, tem os outros carros, tem as direções, tem até poste. Para ser bom, você precisa estar atento a tudo isso. Com o tempo isso fica um pouco, digamos assim, natural, né? Você não fica mais o tempo inteiro ansioso, mas para você ser bom, precisa ter conhecimento, precisa ter paciência, precisa saber um pouco de regra, precisa enxergar bem, ouvir, ok. Para ser mal, basta acelerar na hora que tinha que frear. Basta frear na hora que tinha que acelerar. Basta inverter o vermelho pelo verde passar. Basta não esperar o outro passar na faixa e atropelar, acabou. Basta tirar a mão do volante. Porque sem a mão no volante ele só vai para o lugar que a gente não quer, né? Veja, para ser bom, a gente tem que cuidar sempre, ficar vigilante. Vigilante com a gente, não com os outros. E para ser mal, basta descuidar das coisas que a gente deve fazer. Uma fé que não passa por nenhuma prova e não vence nenhuma tentação, pode se tornar acomodada, morta. A renovação de nossa opção de fé não acontece na base de algum exercício piedoso, um cursinho teórico. Já lhes disse aqui e vou repetir, e outras vezes repetirei ainda. No julgamento final, segundo a palavra de Deus, a prova para entrar no céu, modo de dizer, não é prova teórica. Como Jesus perguntou para o jovem primeiro que perguntou, né? Senhor, o que eu devo fazer para ir para o céu?
E Jesus disse, você tem que cumprir os mandamentos. Aí ele perguntou, quais mandamentos? Aqueles, tal. Ah, esses eu conheço. Então não é prova teórica, não vai ter opção A, B, C. Alternativas múltiplas. A prova para entrar no céu é prática. Amou ou não amou? Amei, entra. Não amou, vixe, e agora? Visitou ou não visitou? Visitei, entra. Socorreu ou não socorreu? Socorri, entra. Vestiu ou não vestiu o outro? Entra. A prova é prática. É a fé na prática, na vida. Na hora final, né? No vestibular do céu, só tem prova prática. E não será feita na última hora, é feita todo dia. Todo dia um pouco. Todo dia um pouco. E não é todo dia que tem todos os itens, mas todo dia um pouco. Avançando para terminar. É uma luta, como foi a tentação de Jesus no deserto ao longo dos 40 dias. Vejam, o diabo tinha um pacote de maldades. Não era apenas uma coisa, outra coisa. Conosco também acontece assim, pacotes de maldades. Por exemplo, na igreja a gente pode até ser tentado a ficar vendo notícias ou lendo outras coisas enquanto reza. Em casa, a gente pode ficar tentado a ficar na cama até as 4 da tarde, quando tinha que levantar às 5 da manhã. São opções que só serão possíveis a partir do treino, da luta. A fé se confirma e se aprofunda em sucessivas decisões, como as de Jesus, quando resistia com firmeza e perspicácia às tentações mais sutis da riqueza, do poder e do sucesso. Um filósofo disse, eu tendo a acreditar nele, que toda pessoa tem seu preço. Mas aguenta lá, hein? Pelo amor de Deus. Todo mundo tem seu preço, que não quer dizer só dinheiro. Todo mundo tem seu preço. Algumas propostas vão chegando bem pertinho daquilo que a gente já não consegue mais segurar. Não sei se vocês compreendem o que estou dizendo. Todo homem, toda mulher tem um limite. Se a gente não for se satisfazendo com essa força do Espírito, com essa vida de oração, com a vida sacramental, com a meditação da palavra de Deus, a gente vai acabar negociando com o diabo. Gente, também é do Papa Francisco, com o diabo não tem conversa. Não conversemos com o tentador, não tem conversa. Ele vende, negocia o que ele não tem por um preço que não é justo. Ele nunca vai entregar o que ele promete. O diabo te promete felicidade, ele não tem felicidade para dar. Ele é a infelicidade em espírito, porque nem é pessoa, né? Não negociemos com o diabo. Precisamos de treinamento em nossa opção por Deus. Além do jejum, da abstinência, além da confissão, além de outras formas de mortificação corporal, é preciso escolher o caminho de Jesus e pôr em prática, como eu dizia há pouco, a sua palavra de vida e salvação. O que eu, nesta semana, vou fazer para mostrar ao mundo, não que o mundo precise, mas para mostrar ao mundo que eu creio. Às vezes a gente faz sacrifício de deixar de comer, por exemplo, um doce. Faça um sacrifício de ser caridoso. Faça um sacrifício de ir à missa todo dia. Faça o sacrifício de ler as leituras da missa em casa antes de vir para a igreja. Ao invés de fazer sacrifícios no sentido de ir cortando na gente, faça sacrifício daquilo que vá fazendo você crescer como cristão, cristã. Adestremo-nos para enfrentar os demônios de hoje, que não vêm com cara feia. A tentação da idolatria, da riqueza, da dominação, da discriminação, da competição. Exercitamos a nossa fé, a nossa opção de fé, sendo solidários uns com os outros, sendo solidários com Jesus que deu a sua própria vida por nós. Quem não se exercitar, talvez não saberá resistir.
E todo dia, o deserto dos 40 dias do deserto significa a nossa vida inteira. Na vida inteira tem Espírito de Deus, tem Palavra de Deus e tem tentação do diabo. E a nossa vida inteira pode ser de derrota ou pode ser de vitória. Será de vitória se a gente treinar, será de vitória se a gente ficar unido a Jesus. E será de derrota se a gente fizer só do jeito da gente, seguindo os impulsos, seguindo a vontade, seguindo o querer. Que o Senhor nos ajude com o Espírito e a Palavra, resistir como Jesus às tentações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.